seguida, Catarina Vazão, partner da Get2C, irá apresentar abordagens municipais de redução de emissões. Boa tarde a todos. É um prazer entrar aqui a esta hora e continuar a ver a sala cheia. Muitas caras conhecidas, mas algumas novas também. Eu, na verdade, não venho aqui trazer nenhuma novidade. Basicamente, ao longo do dia de hoje, que já vai longo, fomos referindo várias iniciativas que os vários municípios, as empresas têm vindo a desenvolver ao longo do tempo. Eu gostaria só de passar aqui algumas mensagens que creio que são importantes para garantir que realmente os projetos ocorrem de forma ordenada e que trazem efetivamente os benefícios que todos queremos que venham a trazer. O caminho para a redução das emissões deve realmente ser planeado, deve haver uma estratégia por trás e devemos estar conscientes sobre aquilo que nós realmente queremos fazer, não só nos nossos municípios, mas também nas nossas empresas. No dia-a-dia é muito comum falar com as diferentes entidades e ouvir que já fizeram imensos projetos, já fizeram imensas iniciativas, têm imensas coisas a andar. Mas se nós perguntarmos, mas quais é que são as vossas estratégias, as vossas metas, os vossos objetivos, quais é que são os resultados que estão a alcançar? Muitos dos casos não o sabem dizer. E realmente há aqui um caminho que deve ser percorrido do início até ao fim, até realmente conseguirmos pôr os projetos em prática e trazer resultados alcançados. Em primeiro lugar, é muito importante nós conhecermos quais é que são efetivamente as nossas emissões. No meu município, da minha entidade, das diferentes ações ao longo das minhas atividades. Porquê? Porque as emissões são diferentes se nós estivermos a falar dos transportes, como tivemos agora o painel anterior, se estivermos a falar de energia, se estivermos a falar da agricultura e outros usos do solo, da floresta, se estivermos a falar dos resíduos e águas residuais. Cada setor, cada tarefa tem um contributo diferente para as emissões e é muito importante saber efetivamente qual é que é o contributo de cada um. Depois é também importante nós termos metas e objetivos concretos. As ações vão exatamente servir, as medidas, as opções de descarbonização vão servir para dar resposta a essas metas e esses mesmos objetivos. Se não é possível, se não tivermos metas, se não tivermos objetivos, estamos a fazer os projetos e as ações exatamente com que propósito. E não havendo propósito, tipicamente não há grandes resultados. E depois, por fim, realmente chegamos às nossas iniciativas, aos nossos projetos, às nossas ações. E aí sim, temos que os pensar devidamente e pensar como é que vamos dar resposta às minhas nessas, aos meus objetivos. Mas menos importante do que isso é depois a fase seguinte, que já foi muito falada hoje aqui. É realmente preciso instrumentos e mecanismos de financiamento que permitam viabilizar tudo isto. Mas os mesmos devem ser pensados logo de raiz. Quando eu estou a construir a minha estratégia, quando eu estou a construir o meu plano, pensar logo que fundos próprios é que eu tenho, que mecanismos de financiamento é que existem ao meu redor que possam realmente viabilizar. Hoje ouviu-se muito da parte da manhã que já existem muitos sistemas de financiamento. Se calhar existem, só que nem todos sabemos quais são, nem todos sabemos como é que eles se adequam aos meus projetos, mas mais ainda, muitas vezes nem eles, mecanismos de financiamento, estão devidamente adaptados às necessidades e às realidades de cada município, de cada empresa. E é efetivamente essa transferência de conhecimento entre os municípios, as autarquias, as empresas e quem está a definir de raiz estes mecanismos de financiamento que é importante
E também é por isso que fazemos este tipo de conferências, para pôr todos a falar numa mesma sala, no mesmo momento, para garantir que realmente temos financiamentos adequados às necessidades de cada um. Mas depois vem também um outro pilar fundamental que deve ser pensado quando estamos a construir este caminho para a redução das emissões, e que é como é que nós vamos monitorizar, como é que nós vamos acompanhar a evolução e a implementação dos nossos projetos e das nossas ações. Ouvimos falar, em particular agora no setor dos transportes, que já fizemos uma série de medidas, faltam fazer umas quantas, mas ainda há muita dificuldade em perceber e em quantificar qual é que é o impacto que, efetivamente, muitas destas medidas estão a ter, não só em termos de emissões, mas também em termos de qualidade de vida das populações. E realmente esta questão da monitorização é muito, muito, muito importante. E muito importante a curto, médio e longo prazo. Porque sem dados concretos sobre o que é que se está a passar, não sabemos se estamos a ser eficientes, não sabemos se os projetos estão a surtir efeito ou se são simplesmente projetos que estão no papel e não têm, na prática, resultados alcançados. Mas, como eu dizia inicialmente, tal como nós temos que contabilizar as nossas emissões, temos depois que saber direcionar o esforço e os projetos para essas mesmas emissões. Nós sabemos que a maioria, ou muitos dos projetos, são projetos que existem e que existem atualmente, são tecnologias que existem atualmente. Mas sabemos também que muitas delas têm investimentos elevados. Ora, quando nós estamos a desenhar um projeto para reduzir as minhas emissões, nós temos que ter em conta se faz sentido ou não, tendo em conta se o meu município tem um setor que é o dos resíduos, que representa cerca de 1% das minhas emissões, e tem um setor que é os transportes, que representa 60% das emissões. Faz sentido eu estar a investir vários milhões de euros, um esforço em recursos humanos, em financiamento, em sensibilização no setor dos resíduos? Faz sentido, se calhar, fazer alguma coisa, mas se calhar onde eu tenho que impor o meu maior esforço vai ser no setor dos transportes. Isto não significa que o que é o caso de um município é o caso do município ao lado. Cada município, cada empresa, cada entidade tem a sua realidade distinta, e por isso é que é importante, depois de se conhecer as emissões, saber onde é que eu vou pôr o maior investimento e onde é que eu vou pôr menos investimento. Porque muitas das vezes o que nós vemos em várias entidades é que fizeram uma série de ações, mas essas ações não foram as mais relevantes para surtir o efeito que efetivamente a entidade queria que viesse a surtir. E depois temos uma outra questão que é muito comum, e é muito comum quer a nível dos municípios, das empresas e dos países em geral. Tive, em particular, um projeto no Brasil em que isso foi claríssimo sobre o que é que se estava a passar. Ou seja, vários municípios, várias entidades estavam a fazer exatamente o mesmo projeto, mas nenhum deles sabia que o outro município estava a fazer. Ou, ainda mais, que eu dentro do meu município já o estava a fazer e não sabia. E basicamente o que eu estava era a fazer um novo plano, a identificar um projeto supostamente fantástico, novo, inovador no meu município, mas na verdade o meu departamento ao lado já tinha feito exatamente o mesmo. E, portanto, quando nós pensamos em projetos de redução de emissões, mas na verdade aplica-se a quase tudo, o que sejam iniciativas que façamos no nosso município, convém perceber, em primeiro lugar, antes de partirmos para as alternativas que possam existir, o que é que efetivamente eu já estou a fazer na minha casa. Isso é muito importante,
porque se calhar há um conjunto de ações, iniciativas e projetos que estão a ser desenvolvidos e muitas das vezes o seu propósito não é alterações climáticas, não é reduzir emissões, mas que os mesmos têm um efeito significativo em termos de contributo para a redução de emissões. E sim, conhecendo o que é que já existe, é que eu parto para as novas alternativas para os diferentes setores. E depois, no final, chegamos a uma fase muito importante, que é que opções é que eu vou efetivamente selecionar e colocar na minha estratégia, no meu plano de ação. Isso pode ser feito com base numa análise de custo e eficácia, uma análise de SWOT, uma análise de custo-benefício. O importante é avaliarmos, selecionarmos e termos os projetos prioritários identificados no nosso plano de ação. Agora na verdade vou passar muito rapidamente algumas iniciativas que foram identificadas em diferentes municípios e não me vou alongar muito por aqui. Algumas delas, inclusivamente, já foram mencionadas hoje. Na verdade, não houve nenhum lobby durante a hora do almoço para dizer: Catarina, olha, fala aqui da iniciativa que eu tenho no meu município. Garantidamente existem muitas mais do que aquelas que eu vou mencionar. São apenas alguns exemplos para cada um dos 4 setores: energia, transportes, resíduos e águas residuais e agricultura, floresta e uso do solo. E temos para cada um deles um exemplo nacional e um exemplo europeu ou internacional. Temos no caso de Évora um conceito que é o do Positive Energy District, em que basicamente a ideia, e em particular para edifícios históricos, criar um conceito em que não só os edifícios são autónomos em termos de consumo de energia, com base no conceito de promoção de eficiência energética e energias renováveis, mas também conseguem produzir energia para as áreas circundantes. Temos também um exemplo no Reino Unido, em que basicamente toda uma região foi construída de forma sustentável e com o objetivo de reduzir ao máximo as emissões que são associadas às atividades de todo o ciclo de vida daquela entidade, daquele município. Temos no setor dos transportes o caso do Mobi Cascais e o exemplo que a vereadora Joana Balsemão deu há pouco, em que não só a atribuição de passes gratuitos para os autocarros, mas também um conjunto de ações que foram realizadas em termos de mobilidade, que permitiu maiores acessos em termos de transporte público no município de Cascais, permitiu, e na verdade isto foi entre 2019 e 2020 um aumento de 27% de participantes em transportes públicos, não necessariamente mudança, como vimos há pouco, de carro para transporte público, mas efetivamente houve este incremento positivo. Temos aqui um exemplo em Fresburgo, em que nós conseguimos ver a transferência modal de 82 para 2016, um investimento que foi feito e que efetivamente vemos qual é que é a realidade, um bocadinho aquilo que também vimos há pouco falar, entre um incremento muito significativo de pessoas que passaram a andar de bicicleta, de trotinetes, de transportes públicos, em detrimento de usar o carro próprio. No setor dos resíduos e das águas residuais, e pese embora todos saibamos que a questão dos biorresíduos seja já um requisito legal, o que é sabido também é que na prática está a ser muito difícil a sua implementação. E no caso de Guimarães, efetivamente, tomaram um bocadinho a rédea deste tema e logo desde o início começaram a implementar um sistema de distribuição alongada de compostores, não só a nível comunitário, mas a nível individual,
mas também têm atuado muito ao nível dos diferentes tipos de resíduos, por forma a efetivamente promover a maior economia circular ao nível do município. Temos também o caso do município de Barcelona, que foi tido já várias vezes como um exemplo ao nível do desperdício zero ao nível alimentar, mas também ao nível da recolha direcionada dos resíduos para diferentes fileiras. E depois temos sempre um setor muito crítico em diferentes municípios, que é o setor da agricultura, floresta e usos do solo, que, pese embora seja extremamente relevante, como ouvimos falar, para a questão da neutralidade carbónica enquanto consumidor, é, na verdade, também um dos setores que, em muitos municípios, é um dos mais emissores. E trago aqui, em particular, um caso nos Açores, em Ponta Delgada, em que, pese embora o setor pecuário seja maioritariamente extensivo, e daí também a dificuldade de se atuar ao nível deste setor, a Agrosor fez um investimento em Ponta Delgada, efetivamente para promover a produção de biogás e, com isso, conseguir, num projeto piloto, já estar a fornecer 5% da eletricidade consumida pela empresa, 100% com o biogás produzido através do metano do setor pecuário. Temos aqui mais um exemplo em Espanha, e aqui é uma forma, obviamente, em termos de ordenamento de território, há diferentes formas de se promover o planeamento em termos de sumidouro do município, e este cinto verde, como eles lhe chamam, é claramente um exemplo muito referenciado em como, ao longo de todo o município, foi criado aqui uma barreira verde, em que tem vindo a aumentar anualmente, exatamente por forma a incrementar não só o potencial de adaptação às adaptações climáticas, mas também o sumidouro do município. Alguns exemplos dos vários setores, muitos mais haverão certamente, e mais uma vez muito obrigada e continuação de bom trabalho.